E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro. Então, fazer um panorama aí de índice dólar. Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, fortalece aí atingir a meta de 1.000 inscritos. Então galera, ó, segunda-feira índice esqueceu de vir trabalhar, né? A gente tem aqui uma abertura, vamos mapear primeiro essa zona de abertura para o índice. Então começo o meu dia pelos 60 minutos. Venho aqui ó, nos 60 minutos eu já consigo identificar essa região como uma zona compradora, um preço de suporte, e aqui uma zona vendedora, uma região onde o índice tende a travar brigas e acabar mudando de direção. Então são regiões importantes. Outra coisa também que eu estava observando, a maneira que ele chega aqui, distante da média móvel de 20. Então, para eu romper uma média grande, uma média de 200, por exemplo, ou então uma zona de suporte ou de resistência, para ter qualidade no rompimento, eu preciso ter o apoio da média móvel de 20. E nesse momento, a abertura estava sendo feita nessa região, afastado até mesmo da média móvel curta. Se a gente for reparar aqui, desde a quinta-feira, que a gente não tinha testado a média móvel de 20. Olha só como o preço vem e a média móvel de 20 fica lá em cima. Então, olhando pelos 5 minutos, que equivale a essa média móvel de 20 nos 5 minutos, a gente já tinha há 2 dias sem testar a média móvel de 200. Então, bem provável aí que no terceiro dia dos 5 minutos a gente volte para ela. Por conta disso, era uma região aqui que eu não queria trabalhar na ponta da venda. Outro fator também que eu estava observando, pelos 60 minutos, eu tenho aqui um movimento de impulsão, ó, impulsão vendedora, retorno, preço rompe essa mínima, ativa esse cenário aqui de alvos de projeção. E aí assim, ó, dessa máxima para essa mínima, olha lá onde a gente busca. A gente já tinha atingido aqui primeiro alvo, preço vem para o pullback, rasgou, veio buscar segundo alvo na região dos 116,260. Então região zona aqui ó, de suportão macro, alvo de Fibo, afastamento das médias, tudo isso corroborava para eu ter um possível retorno no índice, que foi aqui o que eu busquei no pregão de hoje, porém fui violinado. Hoje eu fiz a compra nessa barrinha 6, aguardei aqui o preço conseguir consumir a barra 1, esperei para ver se ia ter força vendedora, não veio força vendedora, e aí eu optei pela compra nessa barra 6, acabei sendo aqui ó, só violinado nessa mínima, e aí ele acabou entregando aqui os alvos, porque eu comecei a trabalhar com os alvos da retração de Fibogap dessa mínima para essa máxima. E o primeiro alvo era a retração de 38%, depois 50%, depois 61%. Então ele cumpriu aqui os alvos, mas sacaneou antes de ele entregar os alvos, né? E aí, galera, a princípio seria o quê? Operações na ponta da compra. A barra 6, a barra 14, onde ela falha aqui ó, na continuidade, então só vem buscar liquidez, seria outra oportunidade de compra. Eu trabalharia somente na ponta da compra, pegando o que? Extremidades. Inicialmente a gente até estava identificando aqui ó, um canal, né? Um canal de alta, índice trabalhando dentro desse canal, ó, respeitando bastante aqui as extremidades desse canal. Então eu optaria por compras na parte inferior aqui ó, do canal. E ele deu algumas oportunidades, mas não é uma região que eu performo muito bem. Eu aceitei aqui ó, o meu prejuízo dessa primeira barra e marquei o meu range. Então quando eu tomo um stop assim numa região, por mais que tenha sido violinado, eu marco minha região e falo, ó, vou operar somente após sair dessa região e fazer um pullback e dar continuidade. Todos os rompimentos aqui, ó, eles já voltam imediatamente. Rompeu, volta imediatamente. Inclusive aqui ó, foi um trade possível no 61% desse Fibogap, né? Dessa máxima aqui. Mas eu preferi, já que eu já tinha começado o dia negativo no índice, o melhor cenário possível para expor novamente o meu capital. Como ele não apareceu, tá tudo certo, um stopzinho bem pequeno aqui nessa região. E somente agora que ele veio dar a saída, né? Após o fechamento aí do mercado à vista das ações às 17 horas, o índice conseguiu aí engatar o seu movimento. Percebam o seguinte, ó, mesmo dentro de um cenário lateral praticamente o dia todo, agora só na última hora que ele veio entregar um movimento direcional, a gente tem alguns movimentos direcionais dentro desse range. Quais são os principais movimentos direcionais? Quando eu tenho todo o cenário de média alinhado. Olha só esse contexto aqui que eu tenho, ó. Eu tenho média móvel de 200 inclinada para baixo, 20 inclinada para baixo, 8 inclinada para baixo, um possível evento de potência nessa barra 144.
Então ela, dentro da minha região de range, foi uma possibilidade de trade, onde ela entrega aqui, ó, vamos ver quanto que foi o risco dessa operação, 110 pontos e pagou um alvo aqui de 180 pontos. Então, de novo, região de fundo chegando, tem absorção compradora, região para bater em retirada. Seria uma operação que eu teria desperdiçado essa oportunidade por conta de não querer trabalhar na venda dessa região. E aí depois, de novo, onde que o movimento ele começa e dá continuidade? Aqui, ó, onde eu já tenho média móvel de 200 inclinada para cima, 20 inclinada para cima, 8 inclinada para cima. Então aqui esses gatilhos, desde o 225, 228, 229, então todas essas barras são oportunidades com o cenário comprimido e já alinhado. Então se eu quiser operar dentro de um cenário congestionado, espere ao menos o alinhamento das médias. Todas aqui, nesse caso que eu utilizo essas três médias de 200, de 20 e de 8, todas aritméticas, alinharam todo o cenário. VWAP aqui, ó, por baixo também, quem quiser adicionar, né, a VWAP nesse contexto. E aí sim, ó, o preço consegue dar a saída e aqui tá praticamente vindo aí fechar o gap, né? Então o índice hoje sem muitas oportunidades de tendência, somente trades de retorno, trabalhando as extremidades, inicialmente aqui, ó, desse canal de alta, depois ele realmente fica totalmente lateral, pegar a operação em cenário lateral, só depois que alinhar as médias, mas quiser ter um filtro maior ainda, espera sair do retângulo, para daí sim conseguir pegar a saída do movimento, no caso essa barra aqui, ó, de rompimento, já com as médias alinhadas, pegando a saída dessa operação. Hoje quem rendeu para nós foi o dólar. Então o dolinho aí hoje, ó, cenário aqui primeiro dos 60 minutos. E uma coisa que eu quero relembrar referente ao dólar, eu comecei a fazer os diários aqui, os fechamentos de mercado desde a semana passada. E olha só, no dia 20/9 eu trouxe aqui nesse diário essa possibilidade aqui de formação de fundo duplo, com a possibilidade de sequência desse movimento aqui para cima. Inclusive tracei retrações desse movimento com probabilidades de alvos para esses 60 minutos. E aí depois, olha só, fundo duplo formado, preço dispara, vem aqui, joga até o seu terceiro alvo desse movimento em linha reta, faz um cenário de consolidação lateral, um descanso no preço, onde eu também compartilhei com vocês aqui, ó, no fechamento do mercado do dia 22. Então, movimento forte comprador, preço descansando de maneira lateral, com probabilidade de continuidade desse movimento. Força maior era mais propenso ao que? Vir buscar máximas de novo. Todo o cenário do dólar aqui alinhado pelos 60 minutos para continuidade desse movimento. Então, para abertura, qual era o cenário que eu estava traçado? Eu tinha essa região aqui macro desse movimento de queda voltando, né? Então, esse 61% era uma região de interesse, mas onde eu tinha mais demarcado a região de interesse era esse 76,4%. Porque era uma região de troca de polaridade, aqui era fundo, aqui virou topo, então era uma região que o preço já tinha travado uma briga anteriormente, e eu tinha confluência também, ó, além desse movimento, desse movimento aqui, ó, vamos lá, impulsão, pullback, rompimento, eu ativo o que? Pivô de alta. Também tinha alvos desse espelhamento, além dos 61%. Então, essa aqui região foi uma região que eu busquei como alvo. Inclusive, esse 76% era alvo final da minha operação. Eu postei até um time-lapse hoje da operação que eu fiz no dólar. Então, olhando aqui o cenário dos 2 minutos, o que eu tinha demarcado como região principal, inclusive foi uma coisa que eu compartilhei aqui, ó, pelo Discord com os alunos. Olha só, que horas era? 8h59 da manhã, ó, o cenário do dólar aqui. Então, cenário de impulsão compradora, correção em formato de bandeira, alvo desse espelhamento para cima, o 61 traçado aqui, o 76% traçado lá, e alvo desse 61 aqui, onde a gente veio cumprir nessa região aqui, ó, nessa região aqui, o 61, ele veio buscar o alvo depois que esse movimento aí engatou essa força compradora. Vamos lá, as operações que eu fiz no dia do dólar. A gente abre na retração de 61, retração de 61 é uma retração que a gente tende a ser respeitada. Então, pelo fato da gente estar distante das médias, eu fiz uma operação mais rápida aqui de venda nessa barra 1, com o alvo justamente aqui, ó, nas médias menores. Então, bateu o alvo nessa barra 12 e fui tirado aqui no stop gain dessa operação. Preço, agride aqui, ó, com bastante força novamente, volta para o pullback,
olha, duas barras compradoras, podendo já ter aberto compra nessa barra 12. Essa barra 12 ela é uma clearing bull, ela elimina aqui, ó, muita compra para o lado da esquerda. A gente testa lá em cima de novo e volta num pullback de 3 barras. Então são 3 barras cadenciadas dentro de 2 barras bastante sólidas compradoras. A eliminação dessa barra 16 abriu compra. E aí médias alinhadas, cenário comprador, cenário macro já comprador, cenário micro alinhou e prosseguiu aqui a compra, habilitou para nós essa compra, fiz uma adição de posição nesse bull 180, estava protegido atrás dessa barra 20, preço calça na média de 20, calça na VWAP, calça aqui ó, na média móvel de 8, todo o cenário alinhado pressionando essa retração de 61%, muito provável, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ó, fundos ascendentes empurrando esse preço para cima. Lembra que para ter um rompimento de uma região, como eu comentei do índice, eu preciso da média móvel de 20. Nesse cenário aqui, para conseguir romper essa região, o preço faz o teste na média móvel de 20, ela está inclinada, dá sequência, mais um ponto possível de compra ou de adição de posição. Depois a gente faz o rompimento dessa região, volta e troca a polaridade. Ó. Então o que para mim estava sendo resistência, ele é rompido com essa barra número 30 e vira a troca de polaridade servindo como suporte para a barra 31 e 32 e a 32 da sequência. Então se eu não comprei aqui embaixo, aqui é possível também de comprar, porque eu estou apoiado numa região de suporte. E aí eu tracei aqui para o meu dia 2 alvos. Eu tinha esse espelhamento, então utilizei essas regiões também para fazer saídas parciais e essa região macro como alvo. A operação tinha alvo final nesse 76%. Nessa região aqui, ó, tinha traçado como uma região de interesse entre terceiro alvo e 76 macro, que era aquela região de interesse lá anterior. O preço acabou tendo essa barra de exaustão aqui, já estava bastante afastado. Eu tentei ainda segurar um stop até a média móvel de 20. Segurei esse retorno, o preço tenta ir de novo, falha, aí sim fiz a saída da minha operação. Então, compra. Vim aqui, ó, adição de posição, parciais as novas máximas, parcial. E aí, na condução, ele me tirou aqui, ó, no stop gain já dessa operação. Postei tudo lá no Instagram. Então, se você ainda não viu, corre lá ver. Que tá todo explicado e conduzido o time-lapse dessa operação. E olha só, a dolinha acabou não perdendo a tendência. Aqui pelos 2 minutos sim, mas se a gente observar aqui, ó, time frames maiores, ele veio se segurando na média móvel de 20. Aqui ainda deixando fundos ascendentes ancorados na VWAP, preço todo aqui na sua tendência de alta. E onde ele veio buscar? Aquela região macro lá dos 76%, que era o alvo final da minha operação. Ele cumpriu o alvo. Agora a gente está iniciando aqui ó, um processo mais corretivo. A gente inclusive pode ter a formação aqui de um cenário até de um topo duplo para começar uma correção um pouquinho maior. Olhando aqui por esses 60 minutos, a gente está bastante esticado. A gente já tem um tempo que não volta para a média móvel aqui, ó, de 20 dos 60 minutos, é 200 dos 5. Já chegou aqui numa zona de interesse, longe da 20, longe da 200, então diminui as probabilidades desse preço conseguir romper essa região. A probabilidade é que a gente realmente cause um retorno para a região aqui da média móvel de 20, até mesmo às vezes trocar polaridade aqui, ó, com essa região de topo, fazer aqui ó, um cenário, uma correção mais complexa, para dar continuidade se for o impulso comprador aí, né? Dar sequência nesse movimento comprador. E foi isso, galera. Hoje só o dolinha rendeu nesse movimento da compra, rendeu um trade bem legal aí, alinhado, movimento prevalecendo aí na ponta da compra. Rendeu até alguns trades na venda, mas hoje o principal aí veio nessa compra desse dolinha. E é isso, galera. Tamo junto.